Olá, tudo bem? Meu nome é Adalberto Meira, sou vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás e hoje está mais um capítulo do Pode Cuidar. Esse podcast que já conquistou muita gente e todo dia uma surpresa diferente. E hoje não seria diferente. Hoje eu estou aqui com a Beth. Obrigado, Beth, por você estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre um tema importante que eu vou deixar no segredo para que ela mesma fale. Então, roda a vinheta e a gente vai voltar. Estamos aqui com a Beth. Eu tenho intimidade, posso chamar de Beth, mas ela vai se apresentar. Beth, se apresenta para a gente, por favor, do nosso público. Beleza, olá, Adalberto, olá, pessoal. Meu nome é Elizabeth Esperidião, né? Muitos me chamam de Beth Esperidião, é assim que eu sou conhecida na área. Sou enfermeira, toda a minha formação é ligada na enfermagem psiquiátrica, que era o tema na época, né? Eu sou formada na década de 70 para 80. Então, toda a minha trajetória vem nessa linha da enfermagem psiquiátrica. Ao longo do caminho, já como docente, hoje eu sou professora aposentada da Faculdade de Enfermagem da UFG. Estou aposentada há 6 anos e pouquinho, mas muito ainda ativa, muito dinâmica, eu entro em espaços que eu ainda me considero produtiva. Em espaços que eu acho que eu não posso contribuir ou que não me são prazerosos, eu declino. Mas existem espaços que eu acho que ainda a experiência e tal, e o prazer, né? Porque a gente é movido um pouco a prazer, eu participo. E no meio dessa trajetória, eu fui fazer psicologia, que é uma outra formação da qual eu sempre quis, eu acho que veio agregar para a minha carreira. Então, fiz psicologia. Na psicologia, me especializei na Gestalt terapia, uma abordagem de humanista, compreensiva e que tem tudo a ver com o meu modo de ver o mundo, né? E aí isso vem agregando na minha formação enquanto docente, enquanto pesquisadora, atuante na área da mental, né, de recursos humanos. Hoje atendo também, trabalho ainda no lado da psicoterapia, com atendimentos de grupos, enfim. E é isso que me faz ficar mais feliz, né, neste momento muito bom da vida, que é o momento de estar aposentada, né? Muito bom, mas ainda atuante em algumas frentes. E nesta atuação, eu continuo como membro do Departamento Nacional de Enfermagem e Saúde Mental, da ABEM, da Associação Brasileira de Enfermagem, um departamento que existe desde 2013. Ele foi criado a partir de uma demanda de enfermeiros da área da saúde mental brasileira que precisavam de ter um órgão colegiado que cuidasse dessa especialidade, e foi numa gestão, quando eu era diretora de uma diretoria da ABEM Nacional, foi a minha incumbência de criar esse departamento a pedido com muitos parceiros, inclusive não foi uma coisa minha, né? Eu acho que é importante dizer isso, a gente faz as coisas no coletivo. E o departamento surgiu e eu coordenei esse departamento por 8 anos e depois deixei, porque eu acho que a gente tem que repassar a bola, né? A gente tem que deixar outras lideranças virem. Então, eu não sou mais a líder, né, a coordenadora desse departamento. Quem é hoje é a professora doutora Rosane, da Ananéria do Rio de Janeiro. Mas eu pertenço ao departamento ainda, né? Por enquanto eu estou lá. E é isso. Então, sempre aí na área da mentaleira, como eu sempre digo. Metaleira, né? Adorei esse termo, metaleira. Não, é mentaleira. Mentaleira. Nossa, aí, ó, mentaleira. Mas de vez em quando a gente é metaleira também, né? Então, professora, eu acho que já ficou claro, inclusive, qual é o tema de debate hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. Isso. Né? Em seus vários aspectos, né? Isso. Professora, a gente vai falar de saúde mental, mas saúde mental é um tema que está muito bem abordado ultimamente. Ele cresceu muito, o processo de saúde mental. Eu costumo dizer o seguinte, que posteriormente ao Covid, eu acho que algumas coisas se escancararam, porque elas sempre existiram. Sempre. E como elas sempre existiram, qual é o fator histórico da saúde mental para a gente começar essa conversa? Roberto, eu não sei se eu tenho uma resposta assim pontual, foi isso, foi aquilo. O que se sabe, né, na história do mundo, da civilização, que os transtornos mentais, hoje a gente chama de transtornos mentais, antes era doença mental, loucura, porque, né, enfim, que é um processo de loucura. Processo de adoecimento mental, de transtorno mental, é um processo de loucura. Mas hoje, loucura antigamente, era tido um termo meio pejorativo. Ah, você é louco porque você sai da razão.
Enfim, essa não é, acho que a grande questão que eu quero abordar aqui. Mas os transtornos, as doenças, ou seja, a loucura, sempre existiu desde que a civilização existe. E sempre foi, ao longo da história do mundo, motivos de grandes incapacitações na vida, né? Então, só que os fenômenos não eram bem conhecidos, não eram bem descritos, não eram bem cuidados, não eram bem tratados. Por exemplo, ao advento da farmacologia, da psicofarmacologia, é recente, da década de 50 para cá. Isso, em termos de história do mundo, foi ontem. Então, você imagina, Adalberto, cuidar de pessoas em crise, com transtornos, em surto da loucura que não se tinha se conseguir. Então, tinha os ritos, né, demoníacos, as pessoas eram exorcizadas, eram presas, né, por isso que tem Pinel que soltou, né, tem toda a história da psiquiatria que a gente vai entendendo o que acontece. Então, os problemas relacionados à saúde mental sempre existiram. Mas, mais recentemente, no Brasil e no mundo, começaram a ter mais visibilidade nesses processos pós-tragédias. Então, a gente recentemente vivemos o Covid, mas nós já vivemos outras tragédias, né, no mundo. Guerras, no pós-guerra. Goiânia teve aquele evento do Césio em 86, se não me engano, não lembro. Você devia ser menino, nem sei se era já menino, mas enfim, eu era já adulta. 86, eu acho. Eu sou de 90. Então, você não tinha nem existido ainda, né? Tinha uma ideia ainda. Já tinha talvez um projeto que o Adalberto vem por aí, né? Então, assim, foi um evento radioativo, né, importante, em que desestruturou Goiânia, o Brasil, porque foi uma coisa assim que a gente não tinha. Então, o que acontece depois de eventos assim? Teve a gripe espanhola, que antes. Então, eventos, guerra, pós-guerra, sempre depois de eventos, a saúde mental tem seus desdobramentos, a população adoece e começa a ter alguns desdobramentos. Mas na nossa geração, o que aconteceu foi o Covid, a pandemia do Covid-19, né? Do vírus da Covid-19, que afetou o mundo de uma forma abrupta. Estava todo mundo vivendo bem, né, com a sua vidinha lá, e de repente começa a surgir um vírus aqui, outro ali, não sei o quê, começa distanciamento, isolamento, ao ponto que chegamos àquelas todas, todo mundo sabe bem, né, como é que é. E isso teve impacto na vida de todos nós, de todas as pessoas, da gestante que está gestando, o nenenzinho lá dentro, já sentiu, a criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, ao trabalhador, de qualquer área, né? Quantos empresários quebraram, quanta pessoal não se achava mais, quantas famílias ficaram desintegradas porque não podia ver, porque não podia encontrar. Os trabalhadores de saúde, especialmente da enfermagem, foram diretamente afetados porque precisavam de cuidar com medo que se contamina. Muitos trabalhadores não voltavam para suas casas porque tinha medo de contaminar o filho, o pai ou a mãe, ficou alojado dentro do hospital. Então, isso no Brasil inteiro. E essa situação toda não tinha, era um evento esperado de ter impacto na saúde mental, na qualidade de vida das pessoas, com toda certeza. Então, o Covid, né, esse evento pós-pandêmico, dá uma visibilidade maior à área da saúde mental. As pessoas começaram a falar, nossa, saúde mental, o que é, não sei o quê, como é que é. Então, teve essa questão, né, que é mais recentemente do nosso convívio. Nós estamos vivendo agora, pós-pandemia, é muito recente, nós estamos tendo ainda muitos eventos adversos da pandemia, tanto a população em geral como os trabalhadores de saúde. Na época da pandemia, houveram iniciativas de atendimento, eu mesma fiz, né? Foi uma iniciativa do COFEM, inclusive, de criar uma plataforma, não lembro o projeto, Enfermagem Solidária. O projeto Auscultar, eu acho que era fazer escutas humanizadas. Não, mas tinha um nome o projeto, agora não me ocorre o nome desse projeto, em que ele convocou enfermeiros especialistas para ficar de plantão. Nós trabalhávamos de segunda a segunda, em todos os horários a gente trabalhava com plantão, que você estava no hospital ou você chegava em casa, você acionava online para falar da sua angústia.
Eu fui uma dessas enfermeiras que ouviu, né? E teve várias no Brasil inteiro. Foi um projeto muito lindo, então a gente ouvia o sofrimento dos nossos colegas, né? Eu não sei o que fazer, eu estou sofrendo, eu estou com medo de morrer, morreu minha família, morreu não sei quem, o paciente está morrendo. Sabe aquele auge da pandemia? E tudo isso não tem como não impactar, né? Então, a gente ainda está tendo sofrimentos assim, desencadeados pelo efeito pandêmico. Então, Então, isso é um fenômeno posto, assim como outras tragédias ao longo da história, que eu já disse, a gente tem que cuidar. Então, é importante a gente entender. Não adianta só a gente falar, é saúde mental, é pandemia, não sei o quê, que bonitinho, não sei o quê. Não. Então, vamos ver o que é possível ser feito. E aí, muitas empresas, muitas instituições de saúde desenvolveram, por exemplo, grupos de atuação, né? Esqueci agora, dentro dos próprios serviços, né? Núcleo de apoio de escuta para os seus usuários, para os seus funcionários. Eu trabalhei no Célia Câmara, que foi um hospital de campanha durante a pandemia, e chegou um momento, inclusive, quando a gente escalonou muito a questão dos óbitos, a gente fez esse processo de escuta aos profissionais. Muitas empresas. Inclusive, que eu optei pelo processo de escuta num dia muito, muito ruim para mim, que eu pedi todos os pacientes da minha escala. Então, você imagina, né? Então, as pessoas, assim, de um modo geral, acham que nós, enfermeiros, ou nós, profissionais de saúde, somos frios, que a gente não sente. Isso é um equívoco, a gente sente. Muitos não se permitem sentir. Isso é outra coisa, que embota o sentimento e aí depois, de alguma forma, isso aparece, né? O corpo fala, enfim. Mas, assim, não que somos frios, a gente aprende a lidar com perdas, isso também é um processo de aprendizado, que nós da saúde mental temos ferramentas de autocuidado para a gente aprender. A gente sofre com o diagnóstico, sofre com prognósticos, a gente sofre com perdas, né? Enquanto profissionais. Então, isso é comum acontecer, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, a saúde mental é uma área que está, sabe, Adalberto, presente não somente como especialidade nos serviços especializados, que são, hoje em dia, são os focos, né, no serviço comunitário, que são os CAPs, mas a saúde mental está presente em vários espaços, nas escolas, nas unidades de saúde numa maternidade, nas UPAs, nos socorristas, né, a gente às vezes vê o socorrista não sabendo lidar com uma pessoa que está com um quadro de pânico, uma síndrome do pânico, ou um processo depressivo, ou evento catatônico, enfim, que acontece de tudo, né? Um aluno que está em sala de aula, de repente, ele tem um disparador lá e começa a ter uma situação, o professor faz o quê? Às vezes ele não sabe, né? Então, isso é uma coisa que ficou um pouco mais evidente, e as pessoas, ainda existem muitos preconceitos, muito estigma quando você se depara com um período, por exemplo, um episódio delirante que acontece, um episódio persecutório, eu falo, não vou falar, não vou pensar nisso. Então, até você reconhecer que você está passando por um processo de adoecimento e precisa de cuidado. Então, entre isso e acontecer e cuidar, demora, às vezes. Aí falava, a doença mental é crônica. Nem sempre. Ela fase aguda, né? Ela passa do momento, lógico que muitas não têm cura, vamos dizer assim como diabetes, como processo de hipertensão, mas tem total condição da pessoa viver, ter a sua vida medicada, cuidada, sendo acompanhada. Então, a saúde mental adquiriu um outro olhar, menos estigmatizado, menos preconceituoso. As pessoas, às vezes, procuram com um pouco mais de facilidade. Não, eu preciso, ou a família reconhece que precisa. Às vezes, as famílias, como antigamente, escondiam, acorrentavam pessoas em casa, porque era vergonhoso ter um doido em casa, né? Hoje, as pessoas já procuram mais. Existe preconceito? Demais. Demais. Ainda a gente precisa avançar mais. Mas já acho que é uma coisa que eu falo, sabe, Adalberto, que a pandemia trouxe muita coisa positiva na vida nossa. A gente teve uma herança positiva. Né? Então, a gente tem algumas coisas que a pandemia, assim, deixou mais escancarado, deixou mais no ar, assim. Saúde mental é um evento na saúde, assim como é uma crise de apendicite, que você precisa de recorrer lá ao hospital para fazer a cirurgia de urgência. Saúde mental tem isso também. Tem um lado agudo, tem um lado da cronicidade, enfim. Nesse sentido que nós aí da área, né,
estamos mais visíveis, mais demandados. Né? E você falou uma coisa importante, né? Quanto a esse processo esse paciente, né? Ou esse ser humano. Hoje a gente fala pessoa, essa portadora, né? De um transtorno. De transtornos. Ela, nesse momento, era visto, não muito bem visto, então as pessoas normalmente tinham um processo da institucionalização desse processo, né? E eu também sou um amante muito grande da saúde mental. Eu acho que acho que é uma obrigação de todo profissional da enfermagem, inclusive, conhecer os aspectos da saúde mental, porque eu acho que até para desmistificar. Porque, né? O Adalberto... Acho que a gente não tem que ser especialistas, a gente tem os seus especialistas que se dedicam e tal. Mas eu acho que o conhecer de forma mínima, não mínima, acho que também é falar mínima, mas... Na forma adequada. Adequada sobre esses processos. Então, eu acho que os processos de saúde mental estão tão inseridos no nosso cotidiano da vida prática. E a gente aprende, né, Adalberto, na formação do enfermeiro, isso é muito usual, e em outros profissionais também, mas vamos falar aqui da enfermagem. Assistência integral. E o que é assistência integral? Se você não cuida do lado emocional, do lado psicológico, o que é assistência integral? Então, é também cuidar de quando a pessoa, às vezes, a necessidade básica dela não é o sono, não é isso, mas ela é ligada a alguma esfera do emocional. Então, você tem que ter um preparo, um cuidado holístico, que é cuidado físico, do biológico, do espiritual, do sociocultural. Bom, mas na prática, o que a gente vê nos serviços de saúde, de um modo geral? O médico, o enfermeiro, né, e o psicólogo não, porque o psicólogo é já da área da psi, cuida do físico. Quando a pessoa apresenta está com medo de uma cirurgia, ele chora antes da cirurgia, estou com medo de morrer, estou com medo de deixar meu filho. O que o enfermeiro geralmente faz? Não sabe nem ouvir aquilo. Ele fica um pouco, não se sente preparado. Eu escutava aluno, professora, que eu vou falar? Às vezes você não fala nada, escuta. É o suficiente para a pessoa dar uma respirada. Se for uma coisa assim, muito intensa, que você não tem domínio, então você chama um psicólogo, para isso a gente trabalha em equipe. Mas a gente tem que ter condições de atender essas situações. Só que a gente o enfermeiro não se vê, eu falo enfermeiro, mas a categoria de enfermagem às vezes não se vê nesse cuidado integral, apesar que vê na teoria, mas na prática é outra, né? Eu praticamente tive um prazer imenso em todos os meus trabalhos, as minhas atuações, ter uma equipe multi, principalmente a presença da psicologia muito presente. Sim. Né? Então, as minhas grandes amigas e parceiros que trabalharam, e amigos também, psicólogos e psicólogos que trabalharam comigo, eu sou eternamente grato, inclusive, porque da forma multi, ela sempre atenderam muito bem a escuta do enfermeiro, né? Dessa coisa do enfermeiro chegar e falar assim, olha, eu acho que aquele paciente ele precisa de uma atenção, você pode ajudar? Eu acho que quando a equipe multi entende essa visão do enfermeiro, fala assim, olha, vamos lá. Não é porque às vezes o enfermeiro quer, eu não consegui, vai lá. Tá? Sabe como tipo assim, ocupa seu espaço. Acho que não, acho que é são competências diferentes. O enfermeiro né? tem uma competência, o psicólogo tem outra, ele é preparado para isso. Mas isso não significa que quando eu estou diante de um paciente num centro cirúrgico, ou eu mesmo já passei por umas questões, né, pessoais de centro cirúrgico, eu estava com receio, porque eu tinha um antecedente antes muito ruim, na segunda cirurgia eu estava com medo, e a colega me atendeu assim muito bem, sabe, me escutou, deixou eu chorar, tal. Quando eu acalmei, então agora vamos. É isso. Então, a gente precisa de ter essa disponibilidade, né, de aprender e cuidar nessa questão da escuta. Às vezes, os nossos alunos falavam, professor, na psiquiatria como especialidade, paciente delirante, não sei o que eu falo. Então, a gente tem ferramentas, entra ou não entra no delírio. Então, isso é uma questão da especialidade. Uma coisa também interessante, eu sempre costumo comentar bastante isso, tanto com a minha equipe, quanto com os alunos quando estou em preceptoria. A necessidade de criar-se vínculo. Isso, né, não, fundamental. Se não tem vínculo, não faz assistência. Justamente, eu acho que se não tem vínculo, não tem assistência. Não tem. Em qualquer área. Eu acho que se as pessoas entenderem, passarem a entender a importância do vínculo... eu tenho um exemplo muito, muito legal no processo assistencial. A gente tinha uma paciente, inclusive que grande amiga minha, ela, se ela estiver ouvindo isso, ela vai lembrar. Em um determinado momento do processo assistencial dela,
ela tinha uma comunidade específica e ela tinha uma dificuldade muito grande do processo de diurese, né? A diurese espontânea dela era muito complicada, uma complexa, porque aquela situação ela nunca tinha vivenciado, da complexidade no processo de internação em terapia intensiva e do uso da fralda, né? Mesmo com a comadre, ela não conseguia fazer evacuação, né? E eu, claro, a gente tentando de todas as maneiras para fazer o processo minimamente invasivo, né? Optando pelo processo um pouco mais humano. E aí eu perguntei para ela, falei assim, você deixa eu posso tentar algo? Ela, não, lógico. Aí eu tinha uma caixinha de som guardada na bolsa e eu peguei a caixinha de som, coloquei do lado na cama dela e coloquei um som de água, né? É uma e técnica. fechei a cortinazinha e falei assim, ó, concentra no som. Aí ela fez 650 ml de diurese. Aí, e é engraçado porque posteriormente ela fez um agradecimento muito bonito para mim depois disso e esse exemplo dela me levou inclusive a ter novas percepções assim. Então, tipo assim, eu passei a utilizar inclusive eu fico brincando que eu uso musicoterapia sem permissão, assim, mas eu uso música que assim, às vezes o paciente ele tá muito, às vezes você conhece um perfil no paciente, tinha um idosinho lá que eu via que sempre, toda vez que a acompanhante dela ela ia lá e cantava um hino, né? Eles eram de um processo forte, vigoroso, religioso. Eu cantava um hino para ele e tal, e ele ficava muito calmo enquanto ela estava aquele ali. Então, nos momentos, inclusive, que ele estava muito ansioso e estressado, a gente ligava o hinozinho lá, ele Isso é relaxava. utilizar a música como recurso terapêutico, que é um pouco diferente da abordagem da musicoterapia, né? Mas, enfim, é isso mesmo. Então, assim, a saúde mental tem muitas possibilidades de atuação em todas as áreas da vida. Nos serviços especializados, logicamente, né, que são os CAPs, né, os serviços de residência terapêutica, onde as pessoas moram lá, toda a questão aí do sistema de saúde, da saúde mental. Mas em todas as áreas da saúde tem espaço. Então, a gente não precisa ser especialista para dar um atendimento integral com vistas ao cuidado, à escuta qualificada, né? Ao acolhimento. Você não precisa ser especialista, você tem que se disponibilizar, lógico, se preparar. As pessoas às vezes confundem, falam humanização da assistência ou você ser gentil. Ser gentil, ser educado, isso é uma questão de qualquer área. Isso você não está sendo preenchendo a humanização, né? Existem técnicas, mas você tem que estar disposto a... Justo. Agora, eu venho, Adalberto, de uma formação da década de 70, que era o modelo manicomial, onde a regra era excluir. A regra era internar, isolar a pessoa, ficava anos, muitas vezes, em hospital psiquiátrico. A família sumia. Tem paciente Adalto Botelho, aqui de Goiás, que ficou lá 40 anos. E quando fechou Adalto Botelho, não tinha para onde levar, porque as famílias, né, ou abandonavam e davam o endereço errado para abandonar mesmo. Tem muitas histórias assim pelo mundo afora. Então, assim, a minha formação foi nesse sentido, assim como a formação de muita gente. Era o modelo manicomial. E isso ainda está muito presente nas nossas práticas. E quando a gente fala despeito da Lei 10.216, que ela traz um outro modelo de atenção psicossocial, onde releva o direito do portador de transtornos, direitos humanos. É muito linda, muita residências terapêuticas. Tem todo um processo, né, com a RAPS, os serviços especializados, leitos em hospital psiquiátrico, em hospital geral, porque existem situações de internação? Existem. Então, não é que tem pessoas que são equivocadas, falam, vocês da militância ou da área da mental são contra a internação. Não é isso. A internação, às vezes, há necessidade, mas não aquela internação longa. A própria compulsória, que existem alguns lugares que fazem álcool e drogas, né? As comunidades terapêuticas, que a gente tem uma série de preocupações com isso. Essa é outra questão importante, mas é preciso, muitas vezes, de internar uma internação de urgência, atender aquilo, tirar a pessoa da crise, estabilizá-la, e depois ela pode continuar nos serviços comunitários, tipo o CAPS. As residências terapêuticas, quando ela não precisa mais ir para o CAPS, ela tem residência terapêutica, tem as casas de acolhimento, então tem uma rede muito bacana. A atenção básica, por exemplo, é fundamental. E o que a gente vê, Adalberto? Infelizmente, os profissionais da atenção básica não sabem
lidar, porque onde que chegam os problemas de saúde mental? Na unidade básica. É no atendimento, nas visitas domiciliares, é lá. Então, violência, em todos os casos de situação, quadros depressivos. Promover para garantir, né? Exato. E aí, chega lá, não sabe o que faz, né? Então, não tem. Hoje hoje já melhorou bastante, tem as questões de matriciamento, né? A vinculação da unidade básica com a unidade de saúde mental. Então, já avançamos muito da época que eu me formei para cá, mas muitos profissionais ainda mantêm uma cultura e faz do CAPES uma instituição fechada. A gente vê isso, não é aqui em Goiás só, no Brasil inteiro. A gente vê que coloca institucionalizando o usuário. A gente não usa muito o termo paciente porque ele tem uma concepção mais passiva, né? A gente gosta de usar o portador ou o usuário de serviço de saúde mental. Tem várias correntes aí que defendem contra, a favor. Beleza. É o usuário do serviço, né? Usuário do serviço. Nós somos usuários do serviço. Eu gosto muito de usar a pessoa com transtorno, porque eu vou cuidar da pessoa. A pessoa, Adalberto, ela pode estar no momento de crise, ela pode estar no alto da sua crise esquizofrênica, mas ela tem um lado sadio. Então, é nesse lado que eu vou cuidar, porque ela tem família, ela tem sentimento, ela não é 100% doida. As pessoas falam, ele bebe, ele usa crack, ele usa não sei o quê. Tá, ele usa, ele é dependente, né? Hoje nós temos as dependências tecnológicas que estão assustando muito. Demais. As famílias, as crianças que não conseguem desligar da tela, não conseguem. Você pode ouvir no Natal agora, no meu ciclo, né, de convívio, que tem... Todo mundo com tabletezinho. Assim. Você ganha o melhor presente do Papai Noel, você abre o pacote, legal, põe lá e depois fica... E isso é preocupante, porque já tem, inclusive, né, algumas dependências já estabelecidas no... Como CID, né? Então, assim, então a gente tem que estar sempre antenado e entender que, assim como você trata de uma diabetes, de uma hipertensão, de um problema de coluna, eu sempre falo assim, quando você tem uma dor de estômago, você procura ortopedista? Não. E quando você tem uma dor de dente, você procura um gastro? Não. Então, quando você tem um problema de ordem emocional, por que você não vai no psiquiatra? Porque é ele que cuida. Um transtorno do sono, por exemplo. É diferente do neuro. Muita gente vai para o ginecologista, vai para o cardiologista, o homem vai para o urologista, mas não vai no psiquiatra. E é ele que sabe cuidar disso. Porque tem os preconceitos. Deus me livre. Eu já atendi cliente que, se o marido soubesse que estava em terapia, falava que isso era coisa de fraco. Você está em terapia e eu falava... Ou não, né? Porque quem está em terapia é forte, tem que ter coragem de você abrir a sua vida, né, para uma pessoa que você mal conhece, né, falar dos seus dilemas, dos seus entraves. Mas, enfim, isso é processo. São os monstros, né? Os monstros que as próprias pessoas não conseguem, né, assumir. Os profissionais de saúde, principalmente, Nossa, nós muito importante você falar profissional de saúde. Não se cuidam. E eu acho que é um tema que eu queria muito que você comentasse, né? A gente falou muito sobre o usuário, né? E a pessoa que cuida. E esse cuidador, Adalberto, né? Eu, particularmente, professora, tenho assim, como experiência pessoal, né? Eu acho que apertamente isso, acho que tem que ter muita coragem também para revelar isso, né? De ter que procurar ajuda em alguns momentos pelo processo de exaustão, né? Pelos transtornos, muito eles gerados pela pandemia ou não, né? Mas hoje, claro, eu acho que a parte mais difícil de lidar com isso, primeiro é querer falar sobre isso. A pessoa assumir, porque a vida, de um modo geral, ela pode ser adoecedora. Os processos de vida podem ser adoecedores. Isso é da natureza da vida, do viver humano, né? Mas no trabalho, especialmente para a enfermagem, que trabalha muito, uma categoria que ainda ganha muito pouco, então você que é do sindicato, você sabe bem do que eu estou falando, né? Precisa trabalhar em 2, 3 empregos. Às vezes a pessoa sai de casa na segunda e volta só na quinta, porque ela sai de um plantão e vai para o outro. Eu tenho profissionais... Não, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha profissionais técnicos meus que faziam 36 horas e descansavam 12. Então, eu ficava brincando que ele batia ponta em casa, né? Porque ele fazia 12 horas de sono. Em alguns momentos, inclusive, em alguns dias, eu lembro que esses profissionais, inclusive, optavam por ficar
próximos ali, ou ficar até no próprio hospital mesmo, dar mão com malas, assim, sabe? Isso mesmo. Então, isso é muito comum. E aí, então os transtornos relacionados ao trabalho, as síndromes de burnout, por exemplo, né, que estão presentes nos professores, nos que trabalham na assistência, nos que trabalham na gestão. Então, a gente precisa de olhar com cuidado, porque a vida, como eu estava dizendo, pode ser adoecedora, mas ela pode ser leve também. Então, a gente tem que aprender a lidar com a dureza e trazer a leveza, sabe? Essa questão do cuidado, hoje é um chavão que eu estou, às vezes, com um pouco de cuidado a falar cuidado do cuidador, parece que as pessoas nem entendem mais, porque está tão usual falar cuidado do cuidador. O que é isso? Eu sempre cuidei disso, enquanto eu estava antes de estar aposentada, cuidando dos alunos, né? Quando eu vejo que o aluno não estava bem, eu tinha espaço, a gente teve algumas iniciativas lá na academia, cuidando dos meus colegas, quantas reuniões, Adalberto, que a gente percebia que estávamos discutindo questões importantes, e de repente um começa a alfinetar o outro, e quantas vezes eu, estando lá, eu falava, gente, para um pouquinho, o que foi? Você pediu a palavra? Eu falei, não pedi, mas estou pedindo agora. Eu interrompia. Porque olha o que nós estamos fazendo entre nós. A gente está falando das relações interpessoais, a gente está dizendo para o nosso aluno como é importante se relacionar com o outro, com o paciente, mas nós, por uma divergência de ideias, estamos alfinetando. Aliás, a gente viveu isso recentemente com as questões políticas. Quantas famílias... Grupos de WhatsApp, colegas, sai do grupo, não sei o quê. Então, sabe... Desculpa, professora, eu sou uma das pessoas, inclusive, que eu fui retirada do grupo... Então... mas eu fui retirada... Minha família que me perdoa, mas eu fui tirado do grupo por não opinar. Então se você opina, você opina. Se você não opina, você não opina. Essa posição de ficar em cima do muro não existe, porque em cima do muro é uma posição. Enfim. Então, sabe, Adalberto, são questões que a gente precisa de olhar. Então, cuidar de quem cuida. Né? Então, por exemplo, na pandemia, eu e com outros colegas do Departamento Nacional, nós escrevemos 2 capítulos sobre práticas de autocuidado que estão dispostos num e-book no site da ABEM. Depois, se vocês tiverem interesse, vão lá. Vamos colocar o link aqui, tá bom? Foi feito em 2020, eu não lembro quando, foi bem no auge da pandemia, quando nós começamos a perceber que os profissionais precisavam de alguns cuidados que ele pode fazer por ele. E são 2 capítulos, agora eu não lembro exatamente o nome dos 2, lançados nesse e-book. Nós fizemos um e-book de saúde mental na época, eu era coordenadora, eu que organizei esse livro junto com os outros colegas, esse e-book. E tem muitas coisas lá que a gente falou, né, da violência doméstica, enfim, tudo no enfoque da saúde mental. Okay. E a gente precisa de cuidar, então acho que é olhar para isso. Então eu sempre digo assim, onde está o seu prazer? Ontem eu estava conversando isso com uma colega lá, numas reuniões do evento. Meu prazer é trabalhar. Ótimo. É uma fonte de prazer indiscutível. Tem mais? Não tem. Isso pode ser um problema. Pode ser. Porque você tem que ter... Você tem família, tem filho, tem namorado, tem ficante, seja que for. Tem que descobrir fontes de prazer, porque a gente não pode só trabalhar, sabe? Então... Tudo bem que o trabalho é importante, você ganha dinheiro, você precisa sobreviver, mas que outras fontes? Então, o pessoal fala assim, Beth, mas você fala assim porque você está aposentada. Realmente, com a aposentadoria, eu tenho opção hoje de fazer algumas coisas que, quando eu estava no dia a dia mais cheia, eu não fazia. Mas você pode encontrar, você vai priorizar o que faz bem para você. Talvez o que eu quero, que me faz feliz... Talvez não seja o que te faz feliz, mas eu pergunto sempre isso. O que te faz feliz? As pessoas, Adalberto, têm dificuldade em encontrar essa resposta. Tem, né? Entende? Eu, inclusive, agora... Você parou para pensar. Parei para pensar. Então, assim, são reflexões que não é para deixar ninguém assim bitolado, ninguém fora do ar. Não é isso, é para a gente voltar. A terapia faz isso. Volte para você, se escuta. Seja generoso com você. Eu aprendi isso. Na vida, na pandemia, com a minha profissão, com as minhas práticas, seja generoso com você. Eu passei momentos recentemente que eu não me sentia bem, eu via que tinha algo que não estava bem, eu não sabia identificar o quê. E as pessoas começaram a me dar notícia, me ligando, o que está acontecendo? Você não é assim, tarará? Eu falei, nossa, está passando, né? Está visível. E eu dizia, realmente eu não estou legal. Eu vou mentir? Eu não precisava me abrir.
para as pessoas. Eu me abria com quem eu achava que eu tinha que abrir. Mas eu estou... seja generoso, realmente. Aceita que você não está bem. É o primeiro passo. Aceita que você não está bem. Depois você vai elaborando e vai buscando as ajudas profissionais, muitas vezes. Às vezes não precisa ser ajuda profissional para você sair de uma crise existencial. Você pode ser ajudada com um parceiro, com um amigo, com um pastor da sua igreja, com um líder religioso que você confia, com um colega, com a família. Então, tudo bem. Se isso não está sendo suficiente, porque às vezes é o suficiente, sabe, para você ajustar. Eu, por exemplo, com as minhas filhas, é muito bacana, a gente tem uma relação muito legal. Às vezes elas me dão alguns toques, mãe, você já prestou? Aí eu falo, gente, é verdade. Então, assim, escuta. Eu sempre falo assim, quando o seu marido, o seu filho fala, nossa, você está chata, e isso for uma queixa recorrente, presta atenção. O que é que está fazendo? Então, peça assim, onde eu estou sendo chata? Porque ninguém é chato 24 horas por dia. Então, assim, dê exemplos. Né? Isso é uma coisa... Vou usar isso. Então, você está sendo chato na hora que você fica reclamando disso, daquilo. Então, você vai fazendo que a pessoa vai prestando atenção. E é isso. Mas seja generoso, entende que você reconhece que você está sendo chato, reconhece que você está precisando de ajuda. Seja generoso, porque a gente não aprende a generosidade. Gentil com você, mesmo no momento que você não está legal. Depois, as coisas. Aí você aceita uma ajuda. Né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou, eu não me abro com ninguém. Você não tem uma amiga, uma pessoa, de forma alguma. Nem terapia, muito menos. Então, eu disse, olha, talvez esteja pesado para você. Ela fez assim com a cabeça. Porque fica pesado. Não precisa. A gente pode dar leveza no momento da dureza. Isso eu tenho aprendido, sabe? E isso, para mim, faz todo sentido. E para as pessoas que convivem comigo, sabem que eu não estou falando da boca para fora, porque eu faço isso, acredito nisso, eu encontro formas de escape, encontro formas de prazer. Não que eu seja perfeita, muito pelo contrário. Quem não tem seus dilemas? Quem não tem suas dores? Não sei se vocês conhecem, eu não trouxe aqui, mas eu não sei a letra de cor, de uma balada do Chico Buarque, que chama Balada da Bailarina, música da bailarina, uma coisa assim. É muito linda, eu já fiz conferências baseado nisso. Então, ele vai cantando que tudo na vida todo mundo tem, menos a bailarina. A bailarina que não tem. A bailarina não tem remela no olho, a bailarina não tem isso, a bailarina não tem aquilo. Todo mundo tem, menos a bailarina. A música fala isso. E eu faço... Sejamos bailarinos, né? Mas aí, é o contraponto nesses momentos que eu trago essa discussão, em conferências, inclusive, eu já trouxe essa balada, cantando, porque eu gosto de cantar, é prazeroso cantar. Eu disse assim, será que a bailarina não tem? Nossa. Então, a bailarina é um número, ela é um personagem. Mas lá no seu momento, ela é humana, gente. Todo mundo tem. Todo Legal. mundo tem seus deslizes, todo mundo tem suas questões. Então, tem hora que você dá conta, tem hora que você joga a sujeira para o tapete, embaixo do tapete, mas quando joga muito, o tapete começa a ficar assim, ó, perigoso você cair. Entendeu? E saúde mental é isso. Começa do processo de você olhar para você, e aí você começa a olhar diferente para o outro. É um processo muito lindo de cuidado, né? De respeito pela dor do outro. É isso que o enfermeiro em saúde mental tem que ver no surto de alguém, na hora que ele saiu do chão, da insanidade dele. O que significa isto? Essa coisa da empatia que todo mundo fala. Não é fácil ser empático. Não. O que é ser empático na hora que você está cuidando de alguém? Né? Alguém que, por exemplo, vou tirar um exemplo aqui, na área da mental. Já escutei isso em momentos de supervisão. Uma enfermeira foi cuidar de um paciente que tinha acabado de fazer a amputação da perna. Ele estava super revoltado, que ele estava sentindo membro ainda, lógico, toda aquela questão. E ela lidando, orientando, não, nós vamos encaminhar o senhor para uma prótese, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele chorava, mas eu não tenho minha perna. E eu disse, você ouviu o que ele te disse? Ouvi, professora. Ele contou para mim, eu sabia, estava escrito no prontuário. Eu falei, você não ouviu. Você não se colocou no lugar dele. O que é ser uma pessoa sem a perna, uma pessoa de 30 anos?
vai ter prótese, vai andar, beleza, isso é processo. Mas naquele momento, entende o que eu estou falando? Isso é ser empático. O que é você cuidar de uma pessoa que acabou de perder um filho, alguém que brigou com o namorado, brigou com o namorado, você vai achar outro. Gente, não é assim que você cuida de alguém. Você olha para trás, você vê os problemas, todo mundo tem. As histórias, né? Todo mundo tem história. Todo mundo tem, mas assim, para você perder metade da unha pode ser o que é feito, que é para você é grande. Então, o enfermeiro... Cada um sabe a dor que tem, né? Sabe a dor que tem. O enfermeiro em saúde mental, o profissional de saúde tem que ter essa escuta, tem que ter esse feeling, sabe? Para você entender o outro e olhar para a pessoa e falar assim, puxa, o que você faria no meu lugar? Não sei. Eu não sei. É isso, sabe? Pois é, professor, estamos aqui finalizando essa conversa boa, tá? A gente tem uma tradição aqui de fazer um bate-volta, né? E a gente normalmente pergunta quem é a Beth Esperidião pela Beth Esperidião. Então, se você fosse descrever a Beth, e quem você descreveria? Tá aí uma pergunta difícil, né? De autorreflexão. Hoje, Beth Esperidião é muito diferente do que foi há 30 anos atrás. Se alguém falar assim, Beth Esperidião é aquela professora assim, assado assim, a outra fala, não é dessa que eu estou falando, e não era mesmo. Então, eu mudei muito, graças a Deus, né? Acho que a gente muda e é saudável mudar. Beth Esperidião hoje é uma pessoa que tenta viver integralmente os prazeres e desprazeres da vida, com uma rede social que eu curto muito, gosto, acho que para mim é importante, né? Ter amigos, ter momentos de lazer, ter momentos de viagem, momentos de cantoria, né? São as coisas que me dão prazer. Então, hoje, a Beth Esperidião, pela Beth Esperidião, é uma profissional muito intensa, eu me considero atuante ainda, apesar de estar aposentada, né? Como eu já falei, eu estou em espaços que eu acho que eu posso contribuir. Aqueles que eu acho que eu não consigo contribuir, eu não vou, ou que não me dão prazer, eu declino mesmo, beleza. Então, é essa Beth Esperidião que está aqui tentando viver com leveza, com alegrias, com gratidão. É só assim 100% o tempo todo? Lógico que não. E ainda bem, porque se eu fosse assim, Adalberto, o tempo todo, você falava assim, não tá legal. Então é isso. Eu queria também deixar um espaço para você fazer os seus agradecimentos finais. Enfim, muito obrigada. Esse podcast, Pode Cuidar, eu achei o nome tão bacana. Parabéns para o sindicato, para você que está enfermeiro, nessa pegada da comunicação, né, trazendo esses assuntos, né, com o que hoje, né, as mídias sociais, a gente precisa delas para dar recados, né? Tomara que tenha assim um desdobramento da conversa que a gente teve aqui, que eu falei muito do que eu penso, do que eu sinto, né? Porque a gente só é inteiro quando, isso eu aprendi também na vida, quando eu penso, quando eu sinto e quando eu faço com integração. Se eu não faço essas três coisas juntas, eu vou ficar meio maquitola. Então, eu tenho que cuidar disso. Então, equilibrista. Equilibrista. E a gente, às vezes, na vida precisa ser equilibrista, né? Faz parte do processo. E é isso. Muito obrigada. E que cuide da sua saúde mental, Adalberto. Eu tento cuidar da minha. A gente cuide da sua. Invista nisso. Quando você está passando por um problema, não jogue embaixo do tapete, né? Olhe para você com cuidado, tenta identificar o que quer, peça ajuda, peça para as pessoas que estão perto. Às vezes a gente não sabe que está, ou até sabe, mas não tem tanto feedback. As pessoas começam a dar notícia, ou às vezes eu tenho notícia. Não, isso passa, é fase. Pode passar, mas assim, vai tendo, sabe, o corpo vai dando notícia. Enfim, cuida de você. A vida é muito bacana, tem muita coisa boa para viver, mesmo com as dificuldades de trabalho e tudo mais. Muito bom. Muito obrigada por estar aqui nesse espaço maravilhoso, nesse acolhimento desse estúdio com pessoas bacanas que estão nos assessorando aí, Roberto e equipe. Viu, gente? Muito bacana mesmo. Muito obrigada e parabéns. Eu acho que é uma iniciativa que a saúde precisa, a enfermagem precisa. Fico muito orgulhosa da sua atuação, viu, Adalberto? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui ouvindo a gente e assistindo pelo YouTube. Eu deixo um abração em nome do sindicato, em nome da Roberta também, que não está aqui, em nome de toda a diretoria, Johnny, Rose, todo mundo aí. Um abração gigante e a gente se vê no próximo capítulo do Pode Cuidar, um podcast do Sindicato dos Enfermeiros.